Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e, como sempre, tenho aqui a presença dele, meu gladiador, Bruno Moser. Eu tenho aqui à minha frente o renovado 4K Lucas Verão. Exatamente, já estamos agora mais bonitos aqui na tela, porque a gente trocou de câmeras, né, Bruno? Estamos agora em câmeras novas, porque a ideia, Lucas, é que a gente sempre melhore, não é? Com certeza. Para que a gente consiga prender a atenção do nosso espectador. Então, estamos numa nova etapa aí do nosso querido Papo de Ciência, graças a vocês que estão com a gente sempre. Ah, que maravilha. Maravilha demais. Espero que vocês tenham visto a diferença aí, né? Agora vocês podem ver mais bonitinhos os nossos poros. Todos os meus poros tratados. Exatamente. Mas ó, hoje, pra começar esse episódio, vamos direto pro nosso giro de notícias. E aí, Bruno, tá pronto para as notícias de hoje? Eu quero saber o que você achou aí em 4K dessas notícias hoje, Lucas. Cara, vamos lá pra primeira, porque essa deu uma chacoalhada no mundo aí na última semana. Eita. A OpenAI, dona do ChatGPT, lança modelo que cria vídeos realistas com inteligência artificial a partir de textos. Nós vamos perder os nossos empregos, Lucas. Cara, o negócio é surreal, né, cara? Chegou na gente, hein? Chegou na gente. Não tinha chegado na gente ainda. Era a gente, os robôs estavam substituindo indústria, operário, coisa do tipo, agora substituindo artista também. Artista. Quem cria, quem filma também vai ser substituído. Mas ó, vamos lá pra notícia. Vamos lá, né? Batizada de Sora, ele? Sora, ela ou ele? System of Radiation Audio. Então é o sistema, então é o Sora. Não, mas não pode ser, porque se fosse a System ia ser o final, não é? Não sei, na System, não é assim que é em inglês? Tá, eles botam hoje em dia o nome que quiser, né? Alexa não tem nada a ver com... É verdade, né? Com sigla, né? Os caras não ligam mais pra sigla. Vamos lá que eu tô com medo dessa notícia, Lucas. Vamos lá. O Sora foi liberado para análises de especialistas e ainda não está disponível para o público. Segundo a OpenAI, o Sora pode criar vídeos de até 30 segundos com cenas altamente detalhadas, movimentos de câmera complexos e vários personagens com emoções vibrantes. Ai, Lucas. Você viu as emoções, né, Bruno? Inclusive, acho que dá pra gente colocar uns trechinhos aqui, dá pra colocar. Aqui embaixo, sei lá, aqui em cima, não sei. Sente o meu desespero aí na tela, sente. O modelo está sendo analisado por pesquisadores em áreas como desinformação, conteúdo de ódio e preconceito. Um grupo de artistas visuais como designers e cineastas também recebeu acesso à ferramenta para indicar o que pode ser feito para torná-la útil em suas criações. É, né? A empresa afirma que, além de criar vídeos do zero, seu novo modelo de inteligência artificial é capaz de criar continuações de vídeos existentes e gerar vídeos a partir de imagens estáticas. Mas admite que ele também tem fraquezas. Mas eu quero pausar um pouquinho, porque a gente viu esse negócio funcionando e você descrever, eu quero um mamute andando no gelo e blau, ele cria um negócio pra você. Eu quero tal coisa, ele cria. Isso já é surreal. Agora você botar um input de algo e ele transformar em outra parada, mano, isso é doideira. Aí é que tá. Você não falou a informação importante aí. Que ele produz vídeos a partir de comandos de texto, gente. Preciso de um vídeo do Bruno e do Lucas tomando tereré. Acabou, Lucas. Nem sei se é você que tá aqui, se a gente não usou esse aplicativo já. Mas pode ser. Porque é isso agora. Essa é a grande beleza desse sistema, desse aplicativo. É você inserir informações de texto e ele transformar em vídeo, né? Exatamente. E o que me pega é o seguinte, a gente sabia que esse ponto ia chegar. A gente já tava com o ChatGPT funcionando e ele funciona muito bem pra texto. Já tava com o DALL-E, com o Stable Diffusion, esses aí que criam imagens e criando imagens Midjourney, criando imagens super realistas. Então era uma questão de tempo até vir o vídeo. Exato. Só que eu não achei que ia vir tão... rápido. Não tão rápido. Em alta qualidade. Então, numa qualidade, tipo assim... Eu achei que ia vir um negocinho meio tosco. Tipo, é o primeiro que lançou, é meio tosco. Daqui a pouco vai ficar bom. Mas não, o primeiro já tá muito surreal. Isso muito é uma coisa engraçada não, curiosa da gente pensar, que assim, a gente teve essa popularização do ChatGPT com algumas funcionalidades com relação a algumas consequências, né, com relação à imagem e tal, só que é o seguinte, a gente já conseguiu ver de um ano pro outro, sei lá, de meses, uma evolução de cada versão disso. Sim. A próxima aplicação ou consequência
dessa criação aí, Lucas, que é, por exemplo, agora a gente já tem vídeo. Qualquer outra coisa que vier, vai vir, já vai começar numa qualidade muito maior, porque já tem repertório de antes, e pra ficar cada vez melhor, é geométrico, 1, 2, 4, 8, 16, vai ser assim. Porque você vê, tipo, texto, compara o tamanho de um texto, pega um PDF de um livro inteiro de 2.000 páginas e compara com o tamanho de uma foto. Isso. Um livro inteiro tem o tamanho de uma foto, só, apenas. Vai ser uns 2 mega, tá ligado? Você fala de tamanho de espaço... De espaço no computador, Isso. de bytes, né, de armazenamento. E aí pega um vídeo. O vídeo, uma foto é um frame de um vídeo, tá ligado? Então 2 MB é um frame de um vídeo. Então aí você multiplica pelo tamanho inteiro do vídeo, um vídeo tem tipo 2, 4 GB, sei lá, tá ligado? Isso que a gente fala em tamanhos normais, não agora, em 4K, né? não em não sei o que lá. Agora, em 2024, né? Mas aí você pensar é isso, né? É eles botando o ChatGPT, fez todo o texto possível, vamos pro próximo passo. Imagem. Agora que a gente entendeu muito bem como a imagem funciona, vamos animar essas imagens em sequência pra montar um vídeo. Exato. É um passo lógico, mas ao mesmo tempo continua sendo assustador, né? Um negócio desse. Assustador. E aí pra ter sons, pra ter diálogos, pra ele entregar um vídeo completo, com trilha sonora, tal. É questão de tempo. Questão de pouco tempo ainda. Questão de pouco tempo. Ó, segundo a OpenAI, o Sora pode ter dificuldades para reproduzir a física de uma cena complexa e pode não entender lógicas de causa e efeito. Por exemplo, uma pessoa pode dar uma mordida em um biscoito, mas depois o biscoito não terá marca de mordida. Porque a inteligência artificial não consegue compreender que tinha um biscoito aqui antes e depois não tinha, tá ligado? Isso talvez seja... é questão de tempo, né? O modelo também pode confundir detalhes espaciais de um prompt, por exemplo, misturando direita e esquerda, e pode ter dificuldades com descrições precisas de eventos que ocorrem ao longo do tempo, como seguir uma trajetória específica de câmera. Ele entende, mas assim, ele vai ter alguns bugs, tá ligado? Olha só. Mas é claro, cara, é o primeiro. Pra É o gente primeiro. terminar essa história, não adianta, não é justificativa falar que, por exemplo, você vai morder um biscoito e o negócio não vai aparecer. Não diminui o negócio, caramba. O fato de você escrever uma frase e sair um vídeo pronto, essa é a notícia, né? Se isso tá dando um bug aqui e ali, é uma questão de tempo, cara. Isso olha, parabéns a essa galera, hein? Não, é absurdo. Parabéns. É um negócio absurdo. Olha, eles fecham falando assim. Também estamos criando recursos que ajudem a detectar conteúdo enganoso. O texto apresentado para encomendar um vídeo será verificado para identificar comandos que levem à violação da política de uso da companhia, como aqueles que requeiram violência extrema, conteúdo sexual e semelhança com celebridades. Não temos como prever todos os usos benéficos que as pessoas terão com a nossa tecnologia, nem todas as maneiras com as quais as pessoas abusarão deles. É por isso que acreditamos que o aprendizado a partir do uso no mundo real é um componente crítico para a criação e lançamento de sistemas de inteligência artificial cada vez mais seguros ao longo do tempo. Esse parágrafo Essa é a parada que mais pega todo mundo, né? Que é tipo assim, a gente já falou que você vai lá, escreve e pede, quero um vídeo de um mamute, que foi o exemplo que eu dei aqui que apareceu o vídeo na tela. Quero um cara lendo um livro em cima de uma nuvem, beleza. Mas e se eu escrever, quero Brad Pitt em cima de uma nuvem? E aí ele pode gerar? Pode. Mas ele tem o direito pra gerar isso? Aí já é outra parada. Aí já fugiu da alçada. Ou do tipo, quero uma cena de sexo dos apresentadores do Papo de Ciência. Lucas. Isso é perigoso. Perigoso. Mas a gente tem legislação Perigoso. que existe na vida real, Temos. que organiza essas coisas. Não tem e que ainda. talvez seja mais fácil de você criar um paralelo entre uma coisa que já tem para o que tá sendo feito Isso. ali. Porque é mais ou menos isso, né? Exatamente. O crime vai ser o mesmo, é usar uma imagem de uma forma indevida, né? Exatamente. Então a OpenAI vai ter um trabalho aí pra resolver essa situação, mas é algo que tem que ser feito antes de lançar, né? Porque senão, vixe... Parabéns à ciência, parabéns a esses desenvolvedores aí. Mas bora pra nossa segunda notícia do dia Bora. aqui, que foi descoberto na Bahia que o sapo-pulga pode ser o menor anfíbio invertebrado do mundo. Pera, repete o nome? Sapo-pulga. O que é isso, gente? Pois é, olha a comparação de tamanho. É OpenAI esse negócio? Você tá misturando as coisas? O que é isso? Existem várias espécies de pequenos sapos que medem menos de 25 milímetros e estão espalhados pelo planeta. 25 milímetros é 2 centímetros. Caramba. 2,5 centímetros. Diante desse cenário, pesquisadores começaram a questionar qual é o menor anfíbio do mundo. A resposta, de acordo com um especialista da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, seria o Brachycephalus pulex. Simples. Pulex de pulo, né? Chutando. Pode Pulex. ser, exato. O Bepulex, que é o nome que eles usam.
É o apelidinho. É endêmico do sul da Bahia, habitando topo de morros. Conhecido também como sapo-pulga, a espécie foi descoberta em 2011, sendo vista inicialmente na reserva particular do Patrimônio Natural Serra Bonita e depois no Parque Nacional Serra das Lontras. Mais recentemente, os pesquisadores analisaram 46 indivíduos para entender qual seria o comprimento máximo dos adultos. Em média, os machos atingem cerca de 7 milímetros de comprimento. Isso é menos de 1 centímetro, cara. Pra se ter uma ideia, 2 exemplares do sexo masculino poderiam caber sem problemas em um dedo mindinho. Já as fêmeas chegam a 8 milímetros. O menor indivíduo que os cientistas encontraram tinha 6,45 milímetros, sendo menor que uma ervilha. Gente, 1 centímetro é isso aqui, né? 1 centímetro é... É menor que isso aqui. É menor que isso aqui. 2 cabem no dedinho mindinho. Os pesquisadores ressaltam que a maioria dos sapos pequenos tem características peculiares. Alguns têm menos dedos, outros têm problemas de desenvolvimento nas orelhas, portanto acredita-se que os sapos menores que o Bepulex teriam dificuldades para sobreviver. Apesar disso, eles também reconhecem que podem existir animais menores ainda não descobertos. Tá bom, o que faltou nessa notícia foi o seguinte. Quem foi o abençoado que descobriu um sapo de 6 milímetros? Pois é. Onde? Na Bahia. Na Bahia, gente. Gente, às vezes o cara dizimou a população inteira até achar o exemplar, entendeu? Pisou em cima de todo mundo, falou, tem um aqui, mas matou o restante inteiro. Já pensou nisso? Não, e o bizarro é, ele é tão pequeno que você tem que... Tá ligado? Pra poder falar assim, rapaz, não é uma pulga, é um sapo. Exato, cara. Pô, muito pequeno. A gente morre e não aprende tudo, né, cara? 2011 os caras descobriram... Eu achei que não tinha mais animal sendo descoberto no mundo. Já tá animal. Bom de animal descoberto, animal. Né? Sensacional, hein? Parabéns esse pessoal aí. Muito bom. Parabéns, pessoal lá da Bahia. Estamos agora aqui com o professor João Fábio Sanches. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O João Fábio Sanches Silva tem graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade do Oeste Paulista, especialização em Novas Tendências no Ensino da Língua Inglesa pelo CDB, mestrado em Educação pelo CDB e doutorado em Inglês, Estudos Linguísticos e Literários pela UFSC, com período de estágio de doutorado sanduíche na University of British Columbia, Canadá. Canadá. Também tem pós-doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, na área de português como língua de acolhimento. Muito bom. Atualmente é professor na UEMS, onde coordena o programa UEMS Acolhe, para acolhimento linguístico a migrantes e refugiados, e também o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. O que você achou desse currículo, Lucas? Hein? Rapaz, tô meio nervoso aqui. Não é? Não, só papel. A conversa vai ser boa hoje, Lucas. E assim, como sempre, a gente inicia a nossa conversa aqui, professor, com uma pergunta, né? Uma pergunta muito importante. Ai. Sempre aquela pergunta assim, pra começar com tudo, né, Bruno? O senhor fala quantas línguas, professor? Eu falo português, inglês, um pouquinho de espanhol. Tô tentando aprender francês e arranho alguma coisa em Nihongo, em japonês. E o quê? Nihongo, japonês. Mas é por causa do karatê, uma outra coisa. Tem o karatê na história ainda? Pera aí. Também tem o karatê. Não é cantonês? Não, cantonês é chinês? É chinês. E o Hongo, você falou? Nihongo. Nihon é por causa do Japão, é língua japonesa. Seria japonês em japonês. Mas isso é por causa do karatê, eu só sei as palavras do karatê em japonês. Bom, então a gente vai falar sobre o programa, vai falar sobre esporte, vai falar sobre tudo, Lucas. Vai falar sobre tudo, pelo visto, né? Aproveita. Professor, a gente tava conversando bastante aqui antes de começar, e assim, eu acho que pra gente posicionar todo mundo que tá vendo a gente, né, pra gente adentrar aí nessa história, explica pra gente como é que funciona, o que é o programa o UEMS Acolhe. O programa UEMS Acolhe, ele é um pool de ações, né? São várias iniciativas na área da extensão voltadas para migrantes internacionais das mais diversas nacionalidades, desde cursos básicos de língua portuguesa, como língua de acolhimento, até o ingresso deles na nossa universidade, na UEMS. Ah, sensacional. Agora, pergunta, qual a diferença de emigrante, imigrante e imigrante? Ixi, isso é um rolo, porque envolve tanto a questão da língua portuguesa, quanto o sentimento do migrante em si. Então a gente tem aquela ideia básica, né, do imigrar, que você tá entrando, do emigrar, de quem sai, mas essa é sempre a perspectiva de quem olha de fora. A gente esquece quem é o migrante em si. Sim. Então, para ele, se ele tá entrando ou tá saindo, é algo um pouco mais complexo, por isso que a gente prefere o termo migrante internacional. Que é alguém que vai basicamente de um lugar para o outro, quem tá em movimento, né? Ele tá cruzando as fronteiras internacionais. Ah, então o imigrante é quem
sai do seu país para outro país. Ele vai entrar num outro país. É porque depende da perspectiva de quem olha. Então justamente, por da exemplo, nossa. Que nem o do Brasil. Um boliviano que vem para o Brasil, ele está imigrando para o Brasil. Ok. Da perspectiva de quem ficou na Bolívia, ele está emigrando. Entendi. Como a gente, né? A verdade. mesma coisa a gente. Faz Então, se eu sentido. estou indo para os Estados Unidos, num processo de entrada daquele país e permanência, eu tenho que ver quem está olhando esse fenômeno. Entendi. Se é um americano, eu estou imigrando para o país. Se eu estou aqui no Brasil, eu estou emigrando para os Estados Unidos. Isso dá muito rolo. Então, para evitar esse rolo todo, a gente gosta muito de falar migrante internacional. Migrante internacional. E a gente leva mais em consideração a pessoa que está nesse processo de transição. Isso que você ainda não falou de refugiado, expatriado. Vixe, Tem 1000 termos pra cada coisa, é não verdade, Porque né? aí envolve o status da pessoa, né? A solicitação de refúgio, a apatridia. Então acaba criando várias nomenclaturas que às vezes acaba dando mais dor de cabeça pra quem os acolhe, dor de cabeça no sentido da própria população. Mas Sim. é refugiado. Refugiado por quê? Ele veio fugido do país dele? Então, que não tem nada a ver. Por isso que a palavra migrante internacional eu gosto muito, porque ela coloca isso num campo de neutralidade. Já começa, então, um pouco essa questão do acolhimento, então, né? A própria palavra, ela já é mais... Exatamente. Ela é mais confortável, né? Eu tô vivendo uma época, eu até comentei nas formaturas que nós temos, a gente pode falar isso depois, que hoje até o termo migrante internacional, pra mim são pessoas. Então até isso eu venho agora também trabalhando, sabe? É bacana isso. Tá, e como é que o programa funciona no dia a dia? Como é uma sala de aula? Quem é que vem? São alunos de vários países ao mesmo tempo? São salas separadas? Como é que esse dia a dia, que eu fiquei muito curioso com isso? É muito legal. Os cursos eles são divididos por níveis. Então nós temos um nível elementar, que é para aquele imigrante internacional que não fala praticamente nada de português. Nós temos um nível um pouquinho mais básico, que ele já fala alguma coisa, e um nível mais avançado para aquele imigrante que já está mais habituado com a língua portuguesa. As aulas nossas são mistas, então nós temos às vezes na mesma turma 7, 8, já tivemos 11 nacionalidades diferentes na mesma turma. Lucas, imagina esse negócio. É muito Torre divertido. de Babel, pô. É muito É divertido, porque você tem várias línguas e culturas interagindo. Então você tem o espanhol, tem o francês, tem o creole, tem o árabe, tem o inglês, e no meio desse caminho todo tem a língua portuguesa. Então é muito bacana que a gente respeita muito essa diversidade de línguas, né? E sempre tem na sala alguém que conhece a língua do outro. E esse alguém é o meu grande apoio naquele momento. Então ele vai sendo esse tradutor, esse intérprete, e a cada aula ele vai precisando ajudar menos. E a outra parte vai falando mais português. É bem bacana. Professor, se as pessoas não sabem falar o nosso idioma, como é que elas chegam até o curso? É verdade. Geralmente as próprias redes de apoio. Então existe uma rede de apoio de associações de haitianos, de venezuelanos, entidades governamentais, não governamentais, um pool enorme de igrejas que geralmente acolhem esses imigrantes internacionais, e a gente vai diretamente neles. Então a gente procura divulgar os cursos sempre nas próprias comunidades. E o próprio migrante. Então o próprio migrante é o nosso grande propagandista dos cursos. Ele acaba indicando o curso para outros migrantes que chegam ao nosso estado. Mas tem uma dúvida aqui. Você tava falando de você ter ajuda dos outros, então as aulas elas são só em português. A ideia é você estar falando português o tempo inteiro para eles acostumarem com a língua. Isso, embora a gente permita a ocorrência, a utilização da língua mãe deles. Certo. Porque a gente gosta muito do produto final, que é a língua portuguesa. Então, por exemplo, eu não vejo nenhum problema se de repente eu tenho uma dupla de haitianos que estão tentando construir sentido em creole haitiano, desde que o produto final seja em português. Entendi. E com o passar das aulas, esse creole haitiano vai sempre diminuindo e o português vai sempre aumentando. Nossa, muito bom. Olha, Bacana. é fácil a gente pensar agora nesse programa que já tem um tempo, então pessoas vão chamando pessoas. Mas eu quero voltar e como é que nasceu a ideia desse programa, professor? Foi uma coincidência, um encontro do destino. Nunca pensei em dar aula de português para estrangeiros, português para migrantes na minha vida. Minha formação toda é em língua inglesa. Mas eu participei de um evento quase 10 anos atrás em Cáceres, que eu conheci uma professora que é um amor da minha vida, a professora Lúcia Maria de Assunção Barbosa, da UNB, que apresentou o conceito de português como língua de acolhimento. Isso mudou a minha vida. Ele mexeu na minha essência, assim. E eu falei, não, eu quero isso. E aí a gente começou com um projeto que era iniciar uma turma de português para migrantes em Campo Grande. Seria quase que um trabalho inédito no âmbito da UEMS.
E aí, como ela falou na época, em 2016, a gente abriu a caixa de Pandora. De lá pra cá, a gente atendeu mais de 2.000 migrantes internacionais Caramba. em 6 cidades diferentes. Atendemos pessoas na Bolívia, de mais de 30 nacionalidades. Então é algo assim que nos dá muita alegria. Papo de ciência. Tá, tudo bem. Aí, ideia maravilhosa, vamos fazer isso aí. Então, volta pro meu ponto. Como é que foi feita a primeira turma? A primeira turma verdade. foi um pedido de uma entidade do governo do estado que já atendia migrantes, que fazia todo o trâmite de documentação, mas que faltava alguém para dar aula de português. Aí a gente entrou, juntou a fome com a vontade de comer nesse momento. E a gente começou. A partir de lá, a gente foi construindo estratégias para conseguir formar novas turmas, buscar colaboradores, porque para a gente conseguir atender 14, 15, 20 turmas, eu preciso de um número de voluntários muito grande. E no último semestre foram 77 voluntários. É um dos Meu projetos da Deus. universidade que mais tem voluntários, pessoas de todas as áreas do conhecimento, de todas as formações, que passam por uma capacitação básica para poder começar a entender o que é o conceito de português como língua de acolhimento e ir para a prática. É bem bacana. Que sensacional. Cara, demais. Eu Que imagino, sensacional. assim, quantas pessoas você deve ter conhecido nessa jornada, É né? fenomenal. Porque, assim, na minha visão, pelo menos, assim, toda pessoa que foi parar em outro país tem alguma história, né? Seja boa, seja ruim, mas eu digo assim, alguma história incrível deve ter pra contar, sabe? E eu imagino que nessas aulas você também deve conhecer bastante da história dessas pessoas. Eu tô todo arrepiado aqui, né? Porque a gente acaba fazendo parte da vida deles. Então a gente escuta histórias de muita luta, de muito sofrimento, sabe? Que assim, que eu acho que nenhum de nós aqui, a gente já pode ter mudado. Eu vim de tal estado, mas foi uma opção. E se não deu certo, aí vamos para outro estado. A maioria daquelas histórias são permanentes, são histórias de muita dor, de desligamento com familiares, de distanciamento de entes queridos. A gente não teve uma história assim de felicidade. Eu acordei hoje, eu quero ir morar em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Sim. Então eu vou sair do Haiti, do Haiti eu vou pra República Dominicana, aí eu vou pra não sei onde, vou pro Chile, eu acabo aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então são histórias muito sofridas. Por outro lado, o sentimento de acolhimento deles é muito grande. Então eles se sentem altamente acolhidos no Brasil. E essas histórias são as que nos mais marcam, as histórias... Não é agradecimento, não é isso, mas o sentimento deles de passarem a pertencer a um novo país. Isso é muito bacana. Isso. Agora, a gente já tomou aperto nas aulas. A gente imagino. teve um aperto de um haitiano chamado Lindiker, que um dia, no comecinho, tentativa e erro, a gente dando aula, ele levantou e falou assim: professor, vocês não ajudam a gente. Eu falei, mas como, rapaz? A gente tá aqui dando aula de graça, todo mundo apoiando. Não, vocês não ajudam. Mas o que é ajudar? A gente fala errado e vocês não corrigem. Quer dizer, é uma questão de cultura. O brasileiro não corrige o outro falando errado. Se um brasileiro fala errado, o outro que escutou não vai corrigir. Sim. Então, só que na perspectiva deles, isso é considerado uma falta de ajuda. Entendi. Porque se eu faço algum nível de correção, ele pode aprender a falar ainda melhor. Então, são situações, às vezes, de cultura que a gente toma um susto. Fala, caraca, eu nunca nem pensei nisso. Que E várias, sensacional. que a gente não passa pela nossa cabeça. Realmente, você parar pra pensar assim, quando alguém fala Nós vai, advogado, nós vai, qualquer coisa, você não fala, não, senhor, nós vamos. Não existe isso, né? Você tá sendo super escroto, né? Exatamente. Eu tentei explicar isso pra ele, né? Houve uma outra situação que eu achei que eu ia arrasar numa aula. Eu falei, hoje vai ser a aula mais legal, é falar de estereótipo. Eu inventei de trazer o vídeo dos Simpsons, que eles falam dos Simpsons visitando o Brasil. Sim. E tem um monte de estereótipos sobre os brasileiros. Eu tive uma aluna, uma boliviana, ela levantou com o dedo em haste e falou assim: eu não concordo com essa aula, vocês brasileiros não são assim. Eu tô memória enquadrada, sendo defendido enquanto brasileiro. Que eu não, sensacional. eu nunca esqueço isso, sabe? Eu nunca mais dei aquela aula também. Mas eu nunca esqueci a visão do outro em relação a quem está acolhendo. Por isso que, mesmo tendo histórias de vida tão tristes, quando a gente escuta isso, fala, olha, bacana, vale a pena continuar trabalhando assim. Essas pessoas que vêm de vários lugares, elas também têm outras formações? Como é que é a cara de uma sala de aula quando tá bastante misturada? É muito bacana. Nós temos médicos, engenheiros navais, engenheiros químicos. Nós temos pessoas das mais diversas áreas, pessoas com 3 formações.
A pessoa tem formação em direito, em educação, em outra coisa. Nós temos doutores. Eu tenho uma aluna interessante, a primeira migrante trans registrada sabe assim, devidamente documentada, por assim dizer, no Mato Grosso do Sul, foi aluna nossa. A mulher tem doutorado, ela tem mestrado em hotelaria. Então, assim, as formações são as mais amplas possíveis, junto com analfabetos da própria língua. Peraí, explica isso aí pra gente. Você tem uma diversidade muito grande, tanto de formação acadêmica, quanto de formação mesmo de letramento. Então, às vezes, na mesma turma, eu tenho alguém com título de doutorado junto com alguém que não conseguiu ser alfabetizado na língua mãe deles. E você conseguir equilibrar tudo isso é um desafio muito gostoso. Professor, o senhor ensina o que é que está dentro do cronograma do programa? Falar e ler? Isso, o curso ele tem uma pegada comunicativa muito grande. Então, o objetivo central é a comunicação oral. Okay. Aí você vai trabalhar a parte de escuta, vai trabalhar alguns elementos de escrita, mas os níveis mais básicos é a comunicação oral. E a gente usa situações do cotidiano para dar aula de português. Então, por exemplo, as nossas aulas elas são tematizadas. Então, a gente fala de saúde, trabalho, educação, moradia, mobilidade, cultura. Então, saúde. A gente vai falar, por exemplo, não de doença, mas a diferença de UPA e UBS. Por exemplo, se eu tô com dor de cabeça, eu vou no hospital, eu vou numa UPA, eu vou numa UBS. Como é que eu tiro o cartão do SUS? O que eu preciso para ter o cartão do SUS? Então a gente usa uma temática dessa como desculpa para dar aula de português. Então a gente acaba ensinando português a partir disso. Sim. Empregabilidade, como é que eu preencho um currículo? Mas como é que eu faço um currículo online? Porque hoje a maioria dos currículos é online. Como que eu faço uma entrevista de emprego numa fundação de trabalho? Por exemplo, como é que a gente faz isso? Nossa, o quanto de informação que uma aula dessa consegue passar é absurdo, né? Então, além da língua. Então, por isso que eu falo de desculpa. A língua portuguesa, ela é uma desculpa para a gente estar trabalhando acesso a direitos, bens, serviços. Colocando a pessoa na sociedade aqui, exatamente. Né? Por isso que não é só uma aula de português. Não é só... Por isso que todo mundo pode ser voluntário. Todo mundo pode ser colaborador. Porque a pessoa não vai dar aula de regência verbal, regência nominal, crase. Não, isso aí é para quem... Isso é para aquele imigrante que já está no Brasil há muitos anos e quer aprimorar a língua portuguesa. O cara que acabou de chegar, ele quer trabalhar. E para trabalhar, ele tem que passar por uma entrevista de emprego, ele tem que ter carteira de trabalho, ele tem que ter o CPF. Então, como é que a gente orienta, a gente usa a aula para fazer esse nível de orientação? Então, é uma pegada bem diferente do curso. Pô, um aluno o Hermes Acoli sabe mais do que uma pessoa brasileira normal. Sabe, porque você falou a diferença de UPA e UBS. UBS, eu já fiquei aqui. Eu acho que UPA é esse e UBS é aquele. O olhinho já fez assim, né? Já dá aquela subida pra pensar. Nada, mas eu percebi. Exatamente. Tive que dar uma... E quantos países já foram... Não é países, mas quantas nacionalidades estão presentes no programa? Só no segundo semestre foram 22. Só no segundo semestre de 2023. Quais assim, mais ou menos? Nossa senhora, da América do Sul, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Venezuela, e aí a gente vai subir. Nós tivemos gente dos Estados Unidos, tivemos gente das Guianas, nós já tivemos gente do Sri Lanka, e teve gente de países árabes, dos mais diversos, do Egito, do Irã, do Paquistão, e aí vai embora, da Rússia, muitas nacionalidades, muitas. Isso me vem uma pergunta, então, que como você já trabalhou com pessoas que falam línguas diferentes do mundo, tem alguma que é mais complexa pra pessoa se conectar com o português, assim? Porque, assim, a gente vê que o espanhol, por exemplo, é muito similar, né? Apesar dele ter suas diferenças, o italiano também é muito similar com o português. Tem alguma que você olhou e falou, nossa, essa foi um... Tipo japonês pra gente, russo também, que é diferente. As línguas, o árabe. Então, os países, né, que falam a língua árabe, você precisa de um cuidado diferenciado, porque ele não consegue puxar relação com a língua portuguesa. Então, ele vai buscar relação com alguma outra língua que ele estudou. Então, se ele estudou francês, se ele estudou inglês, por exemplo, o espanhol, ele tenta buscar alguma relação. Nós tivemos uma época, uma comunidade chinesa muito grande aprendendo português. É um desafio para eles também aprender o português, porque eles não conseguem puxar a relação. Então você tem algumas línguas que se tornam mais difíceis por isso, porque eles não têm uma relação direta.
A sorte é que geralmente eles têm algum contato com uma outra língua que vai servir de ponte. Certo. Então é um desafio. O espanhol, a situação... O espanhol deve ser o que mais tem, tá chutando, né? Muito. A questão do espanhol é a fossilização. Fossilização? Eles acharem que estão falando português, estão falando espanhol. Na verdade, com algumas entendi. palavras em português. O portunhol ao contrário, é o espanhol-inglês. Porque o que acontece? E aí a gente tem culpa nisso, né? Fala a gente como população mesmo. Porque ele fala em espanhol conosco, a gente entende, né? E isso valida o que ele falou. Então, ou seja... Ele não procura corrigir, né? Porque na cabeça dele, ele tá falando em português. Entendi. Daí o perigo da fossilização. Porque você conseguir reverter isso depois... entendi. É um pouco mais complexo. Então, realmente, o hispano-falante, a gente tem que ser um pouco mais chatinho para ele perceber que ele não está falando... isso não acontece com o haitiano, por exemplo. Ele fala em creole. É claro a diferença do creole haitiano ou o francês para o português. É muito nítido. O espanhol e o português... Por estar muito próximo. É muito próximo. Então, quem está dando aula... tem que ter um cuidado um pouquinho maior com eles, né? Para que o aluno em si perceba que naquele momento ele acabou usando o espanhol e não usou o português. E aí depois que... Mas vem cá, eu tinha uma dúvida, porque recentemente eu viajei pra Argentina, nunca tinha ido pra um país que fala em espanhol, né? E a sensação que eu tenho é que quando a gente ouve uma música em espanhol, ouve alguém falando espanhol, você entende um pouco. Eu falava em português lá e eles não entendiam nada. Eles me olhavam como se eles não tivessem entendido uma palavra que eu falei. É surpreendente. Isso eu achei bem engraçado. A famosa recíproca não é verdadeira. Não é verdadeira. E é isso mesmo. Então nós conseguimos compreender muito mais o espanhol do que um falante de espanhol compreender português. Caramba. É surpreendente. A questão da melodia, é uma melodia de língua diferente. Tem algumas produções de som que a língua espanhola não tem uma questão de vogal aberta, vogal fechada, tem algumas coisas que realmente prejudicam o entendimento do outro. E a gente acha que ele vai nos entender, não funciona assim. Mas fluência, esse conceito do que é fluência, não é para além de falar corretamente a norma culta, não é ser compreendido? Isso, Porque acho que não tem um conceito fechado do que é fluência, tem? Existe o conceito acadêmico, né? Então nós temos o conceito acadêmico, tanto é que ele é um conceito que ele é medido. Quando a gente tem as provas internacionais de proficiência, você mede fluência. Então um falante eu começo a falar inglês, so I'll start speaking English, como é que fala mesmo? Ok, then I start again, aí eu paro, que eu esqueci. Então você tem um nível de fluência baixo, você não tem aquela regularidade na comunicação que um falante nativo tem. Então isso vem com o tempo, né? Isso realmente, pensando no migrante internacional, a questão da fluência, ela vai vir com o tempo mesmo, mas ela é um objetivo que pode ser alcançado, e ela é mensurada. Então quando um migrante faz a prova do CELP-BRAS, que é a única prova do Brasil oficial para proficiência de português. Qual é o nome da prova? CELP-BRAS, certificado de português, é o exame de português como proficiência. E ela vai avaliar, um dos itens é o nível de fluência, né, que vai do nível mais elementar até o falante nativo. Professor, com relação a fluxo migratório, e como é que é o Brasil? Quem vem mais pra cá? Como é que o senhor percebe isso a partir do programa? Quando a gente começou em 2016, estava muito forte a questão do Haiti, fluxo haitiano enorme, ainda havia um rescaldo daquela situação terrível por conta do terremoto do Haiti. A guerra da Síria estava bombando, então estava tendo um fluxo de sírios muito grande chegando. Muitos colombianos vindo para o Mato Grosso do Sul em particular, e aí depois estourou aquela crise terrível, né, humanitária na Venezuela, e o fluxo venezuelano ele explodiu. Mas o fluxo ele é muito fluido. Então você continua tendo uma entrada muito grande de venezuelanos, de haitianos, de colombianos, de vários países árabes continuamente no Brasil. Então o fluxo ele não para nunca. A gente fala que só muda a nacionalidade predominante. Tivemos há pouco tempo atrás o fluxo de afegãos, recebemos há pouco tempo atrás em São Paulo vietnamitas, então estamos tentando entender se foi uma questão de tráfico de pessoas, porque nunca foi comum recebermos vietnamitas. Entendi. Então é um fluxo, ele é muito fluido, mas muito grande. O Brasil é um país extremamente acolhedor.
acredito que é um dos mais legais do mundo para receber imigrantes internacionais, se torna uma referência internacional, por isso que eles vêm, porque as oportunidades de inserção são muito grandes aqui. Professor, tem uma questão. Você falou que veio gente da Venezuela, veio gente de todo lugar do mundo. E esse pessoal, eles acabam se encontrando lá, porque eu imagino que ninguém vem em conjunto, eu acho, assim, sabe? Tipo, o cara que ele tá fugindo da Síria, que você deu o exemplo. Ele provavelmente juntou sua família e veio. Ele não combinou do tipo assim, todos os meus amigos sírios estão indo pra Campo Grande, eu vou pra lá também. Então eu imagino que deve encontrar umas reuniões ali também nesse... É muito bacana. Os venezuelanos também, deve ser, você é venezuelano também, e rola esse tipo de coisa então, lá? No âmbito do projeto, a gente aproveita sempre o intervalo das nossas aulas para transformar aquele intervalo num momento social. Então eles acabam se conhecendo. Aqui no caso específico de Campo Grande, nós tivemos, por exemplo, egípcios que não sabiam que haviam outros egípcios em Campo Grande. Então eles acabaram se conhecendo, formaram amizades. A mesma coisa com venezuelanos que não sabiam que determinado parente também estava em Campo Grande. Olha só. Porque às vezes eles até saem juntos, mas dispersam. Um vai para um estado, outro vai para o outro, uma cidade diferente. Então acaba acontecendo isso sim. E eles vão formando redes. Então acho que isso é uma coisa bacana que o projeto vem fazendo, procurando também criar essa rede entre eles. Então a gente estimula muito a formação de associações. Então nós já temos em Campo Grande, em Dourados, associação de haitianos, associação de venezuelanos, de senegaleses. Então isso é muito bacana, que um fortalece o outro, um acaba ajudando o outro no que eles precisam. Professor, o senhor não passa perrengue em lugar nenhum do mundo mais, hein? Sei não. Com tantos amigos assim, né, professor? A gente vai criando laços, né? Acho que isso que é o mais bacana. A gente vai criando laços e o que nos deixa muito motivados é quando a gente escuta que eles convidaram outros parentes, amigos que já estavam em trânsito para virem para o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, ele é diferenciado. Ele é diferenciado em termos de políticas públicas de acolhimento, em termos de atendimento à população migrante, isso em nível estadual e municipais. Então Campo Grande faz trabalho bacana, Dourados e várias outras cidades que a gente poderia estar nomeando aqui. Então é um espaço diferenciado para o acolhimento e reconhecido pelo migrante internacional. Talvez por isso que a gente tenha, por exemplo, Dourados como a 6ª cidade do Brasil que recebe venezuelanos. Isso falando só de uma população migratória, sem contar as outras. Então é por conta disso. Eles vêm muitas vezes já com oportunidades de emprego, com encaminhamentos para a educação. Então acho que isso é uma coisa bacana. E o programa UEMS Acolhe, eu quero fazer uma pergunta com relação à universidade mesmo. A estrutura, como é que esse programa reverbera dentro da UEMS? Eu sou extremamente grato ao UEMS por tudo, porque o que começou tão pequenininho se tornou institucional ao ponto da UEMS criar um setor dentro da Pró-Reitoria de Extensão que se chama Setor de Acolhimento a Refugiados, Migrantes e Apátridas. Poxa. Até onde eu sei é o único no Brasil todo. Sério? É um setor dentro da universidade que pensa essas ações desde o curso de extensão, que seria, por exemplo, o braço do UEMS Acolhe, mas ao edital de ingresso de imigrantes internacionais na UEMS. Então já não é o UEMS Acolhe que pensa isso. É um setor dentro da universidade. Isso é muito bacana, sabe? E acho que esse apoio ele é fundamental, não só para as aulas que acontecem não só na UEMS, mas em outros polos, mas eu acho que esse sentimento de pertencimento. Então ele extrapolou os limites do próprio projeto. Sensacional. É bacana, Nossa, né? bom demais. Acho bacana. Papo de ciência. Sensacional. Esse projeto, ele... A gente, antes de conversar com você, a gente já tinha conversado, falou, não, a gente precisa falar com ele, porque ele deve ter algumas histórias boas pra contar. E a gente, né, na conversa, a gente vê que você já conversou com gente do Egito, do mundo inteiro e tal. E você tem, assim, é claro, né, protegendo essas pessoas, você não vai falar assim, não, o Zezinho ali, fez tal coisa. Mas eu digo assim, você tem algumas histórias boas, impactantes, alguma coisa assim? Assim, eu vou pensar nas histórias legais, claro, né? Porque temos algumas histórias de muito sofrimento, de muita dor, de imigrantes que vieram ao Brasil realmente
fugidos mesmo, né? Com risco de morte porque mudou de religião. Mas nós tivemos casos de imigrantes que casaram com brasileiros. Né? Então é muito bacana, sabe? Nós tivemos nós temos, na verdade, um número enorme de filhos de imigrantes que já nasceram no Brasil durante o período de participação no projeto. Então isso dá muita alegria. Teve um aluno nosso chamado Julien, esse eu posso falar o nome porque eu gosto demais dele. E o Julien, quando nasceu, né, um dos filhotes dele aqui, já em Campo Grande, ele falou que nós do EMS Acolhe fazemos parte dessa grande família internacional. A gente nunca esqueceu isso, né? Uau. Então esse conceito de família internacional, não é mais sul-mato-grossense, não é mais brasileiro, mas a família do mundo todo. Certo. Quantas histórias que nós temos de superação profissional, sabe? De recolocação profissional, pessoas que conseguiram tirar a carteira de trânsito aqui no Brasil. Então, isso só nos engrandece enquanto pessoas. A gente se sente, sabe, felizes dessa situação. Quantos empreendimentos que foram iniciados, o número de empreendedores migrantes é altíssimo. Na área de alimentação, na área da tecnologia, muita gente da TI trabalhando. Então isso é muito bacana para nós. É um grande exemplo, um exemplo maravilhoso de como a universidade trabalha com extensão, porque são projetos de extensão, projetos né? de extensão. E para quem não sabe, extensão é quando a universidade se coloca a favor da comunidade, né? Exatamente. Trabalhando. Então é um exemplo assim claríssimo, De cristalino extensão. de como a universidade pode colaborar com o dia a dia da E comunidade, com a né? participação de outros professores, participação de acadêmicos das mais diversas áreas do conhecimento, sabe? Isso é muito bacana. Muito Sensacional. E aí, acho que o mais gostoso é quando, por exemplo, a gente vai em determinado local da cidade. Tempo atrás, eu estava com a minha esposa, família toda, eu, esposa, filhote, nora, todo mundo num desses bares, restaurantes que tocam rock. Eu adoro um rock. Eu adoro. E aí, chegou um rapaz, aqueles vendendo flores, que entram nos bares. Quando eu vejo, não é um ex-aluno meu. Olha. Aí, mas eu não resisto. Quando eu vi, eu já levantei, né? Eu falei, rapaz, você tá aqui e tal. Ele, meu professor, não sei o quê. Todo mundo ganhou. Eu sei que todo mundo na mesa ganhou flores. A minha esposa, a minha filha, a nora. Que então, sensacional. esse abraço não tem preço. Sabe? Esse carinho. Esses dias me chamaram pra fazer tipo entrevista, né? Pra um jornal, eu tinha que falar um pouquinho do curso que ia começar. E eles iam entrevistar um migrante. Quando eu chego lá é o Francisco, né? O Francisco é venezuelano, chegou há pouco tempo ao Brasil, fez o curso conosco e foi o orador dos migrantes na formatura. Olha. Quando eu chego, eu vou entrevistar aqui, ele, meu professor. Então, isso é muito legal. Não é o reconhecimento do professor, isso é besteira, isso não serve pra nada. Mas é você reconhecer a pessoa que tá lá. Então você vê que eles vão ocupando os espaços na sociedade, sem ameaçar, sabe? Que a coisa, o brasileiro vai perder emprego de forma alguma. Não há ameaça, não há nenhum nível de ameaça. E você vê essa inserção. E não é só comigo. Isso acontece comigo, mas acontece com todos os colaboradores, com todos os voluntários do projeto. Então os voluntários passam também a encontrar essas pessoas na sociedade. E aí esse encontro é muito gostoso. Ele faz um bem danado pra alma. É interessante, você falou isso de pegar os empregos, né? Que é uma coisa muito de Estados Unidos, né? Isso, exatamente. E você tá falando sobre acolhimento e tal. Esse é um lado que eu vejo que o brasileiro, ele é muito forte nisso, né? Tipo, nos Estados Unidos você tem essa sensação de que qualquer pessoa que não veio, não nasceu ali, não é benquista. Não queremos você aqui. E aqui no Brasil, você tem uma sensação que se você vê um estrangeiro, o cara falou uma frase pra você, tentando falar português, você para o mundo, pera aí, preciso te ajudar. O que você precisa? O que você precisa? Quer ajuda pra... Não, você tá indo? Não, vou te ajudar, tá ligado? Paro tudo que eu tô fazendo pra te ajudar. Vamos comigo, exatamente. E assim o brasileiro mesmo. tem essa sensação, né, de querer ajudar, sabe? A gente fala que não há xenofobia, a gente fala que não há algum nível de aversão, também seria muito ingênuo, isso existe. Mas não é a tônica, né? Mas é uma parcela mínima da população, mínima. Então, realmente, a população brasileira, falando então agora bem restrito aqui do estado nosso, Mato Grosso do Sul, ela é altamente acolhedora, sabe? E a gente, por exemplo, as aulas do EMS Acolhe acontecem aonde? Acontece na UEMS, bacana. Mas acontece em igreja evangélica,
acontece em igreja católica, já aconteceu em centro espírita, acontece em ONG. Por quê? Porque as pessoas abrem os seus espaços. Abrem os seus espaços para atender o outro. Por exemplo, aqui em Campo Grande, há uma igreja que nós usamos como polo já há 4 ou 5 anos, sabe? E todo semestre fala, oi, tudo bom? A gente vai poder continuar? A pessoa fala, não tem nem por que você tá ligando. Então, isso é surpreendente. E a gente incomoda. Por que a gente incomoda? É toda semana, durante 15 semanas. Multiplicado por 2, são 30 semanas que eu tô abrindo o espaço. É como se eu viesse aqui no seu estúdio. Sim. Durante 15 semanas. Abrindo, usando, gravando. Então, a gente sabe que dá trabalho pro colaborador. Mas o sentimento de ajuda ao próximo, de fraternidade, solidariedade é muito maior. Sim. Então, isso é muito bacana. Nossa, já garantimos o corte, que essa fala foi maravilhosa aqui. Professor, 10 anos de programa já, o EMS quase Acolhe. 10 anos. Então, vamos projetar para os próximos 10 anos, o que vai acontecer? A gente espera que capilarize o Brasil todo. Já teve uma iniciativa com o CONAG, nós já tivemos uma experiência de capacitação de 25 haitianos de vários estados do país que se tornaram professores de português como língua de acolhimento, e desses 25, 14 iniciaram turmas. Então a ideia é que a gente amplie esse projeto para outras nacionalidades e capilarize isso para o Brasil todo. E aí deixa de ser um projeto da UEMS, porque ele não é da UEMS, ele não é do João, ele é um projeto de acolhimento. Então a ideia é que ele se torne realmente algo nacional, é o que a gente espera. Excelente. Muito bom. Professor, pra gente ir já pro final aqui da história, fala pra gente, pra quem tá vendo a gente aqui, assistindo, que ou é um migrante ou conhece alguém nessa situação, como é que entra em contato com o programa, períodos em que ele acontece, explica tudo pra gente. Bacana. O programa tem as suas redes sociais, então nós estamos no Instagram, é só colocar o EMS Acolhe, é super fácil de achar. Nós estamos também no Facebook, nós temos o site do EMS Acolhe, que é vinculado ao site da UEMS, então é muito fácil nos encontrar nas redes sociais. Os cursos, eles acontecem de março a junho, então daqui a pouquinho já estamos abrindo as inscrições no primeiro semestre de 2024 e no segundo semestre de agosto ao final de outubro. Então são 2 ofertas anuais. A gente deve estar com uma oferta de curso online a partir de abril, e aí no segundo semestre deverá ser a partir de setembro. Então, quer dizer, nós temos atividades de março praticamente a novembro, é o ano todo com atividades. Muito bacana. Professor, infelizmente chegou aquela hora que eu tenho que dizer... Toda vez é isso, Lucas? Que estamos chegando no final do nosso Poxa episódio. vida, tava tão bacana. Tava tão bacana, mas uma hora a gente tem que acabar. Infelizmente a gente não tem tempo infinito aqui, né? Igual alguns podcasts. Fica aí 12 horas. 6 horas, 12 horas. A gente tem que chegar no nosso limite. Mas a gente gosta de falar aqui no final do episódio que cientista, que pesquisador, também é gente. Também é gente. Também é gente, ó. Também anda de bicicleta, também assiste TV. Também faz um Duolingo. Faz um Duolingo, exatamente. Então, a gente gosta de terminar aqui pedindo uma indicação de alguma coisa pra assistir, alguma coisa pra ler, alguma coisa pra fazer, uma atividade. O que você tem pra recomendar pra gente? Então eu vou pegar minha outra função. Boa. Eu vou sugerir que façam karatê. Olha, Karatê. que bom que deu certo, porque eu achei que a gente não ia entrar nesse assunto. Deu certo. Eu pratico karatê há quase 40 anos. E Caramba. eu sou professor de karatê. Peraí, tem mais de 40? Eu tenho 49 anos. Não, que água é essa que você tá tomando, professor? Que é isso? A hora que ele falou de mais de 40 anos, eu falei, mas como assim? Você tem 32? Obrigado. E o karatê é um projeto também que eu tenho vinculado ao EMS, né? Um projeto EMS Karatê JKA. E eu acho que o esporte faz bem para todo mundo. O karatê faz bem para a cabeça, dá equilíbrio, paciência. Eu acho que também cria laços. Mato Grosso do Sul ele é brindado com ele é presenteado com um número enorme de academias, de dojos. Então, independente do estilo, da entidade, façam karatê. Faz um bem danado pra alma, pro corpo, pro espírito. Acho que vale muito a pena. Excelente. Sensacional. A gente tá recebendo vários tipos de indicações e aí cada uma é de um jeito. A professora Essa você não lá imaginou da do UCDB. karatê. Essa você não imaginava do karatê. A gente já pegou indicação de livro, de filme, de andar de bicicleta. E agora façam karatê. Sensacional. Muito bom. Mas é isso, professor. Queremos agradecer novamente aqui a sua presença, poder falar desse projeto que a gente acha, assim, maravilhoso. O trabalho que você faz é demais, assim. Eu acho que muda realmente a vida das pessoas. É um que você consegue ver aplicado
na cara, assim, sabe? Na hora, né? Isso muda a vida das pessoas, sabe? Bate pronto. É legal demais, então parabéns pelo Obrigado, eu que seu agradeço trabalho. a oportunidade, contem sempre comigo. E parabéns por essa Obrigado, pessoa, irmão. senhor. O senhor é de um carisma absurdo, isso, assim. obrigado, Acho que irmão. nasceu pra ser explicador, como diz o Clóvis de Barros. Parabéns, professor. Obrigado, agradeço. Valeu, obrigado. Papo de ciência. Bruno, meu querido, estamos chegando no final do nosso episódio. Mais um Papo de Ciência, agora em alta definição. Ah, aqui. sensacional. Fora que a nossa conversa hoje foi sensacional, Foi, né, Lucas? cara? Puta, que papo bom, né, cara? Olha... Professor sabe João, falar bem, professor cara. João, o senhor mora no meu coração. Parabéns pelo seu projeto, que é um Sim. projeto também profissional, mas também de vocação. Sim. Lucas, né? Ensinar pessoas que não conhecem a nossa língua e abrir um mundo novo. É vocação isso aí. É, com certeza. Mas além de ser vocação, você pode se voluntariar também. Você que tá assistindo aí e falou, puta, quero ajudar os estrangeiros, quero ajudar de alguma forma, procura o pessoal lá Da UEMS. do UEMS Acolhe, Isso. que eles estão sempre aceitando ajuda de... Como é que fala? Dos voluntários. De voluntários, exatamente. Eles Exato. estão sempre procurando voluntários lá. Então, se você quiser se voluntariar, procure o pessoal aí nas redes, que eles estão sempre querendo ajuda. www.uems.br. É só colocar lá na busca, vai ter uma lupinha lá, coloca ali, UEMS Acolhe. Você vai aparecer um monte de coisa, inclusive um contato pra você poder falar com o Exatamente. professor João e se voluntariar. Exatamente. Você, Lucas, e quem tá vendo a gente aqui, ó, nessa nossa câmera aberta aqui, ó, podia se voluntariar também, sabe pra quê? Pra seguir a gente nas redes sociais. É verdade. Olha, eu vou fazer isso agora. Mentira, eu já sigo. É claro que eu já sigo os Eu gostei desse seu gancho, hein? Siga a gente nas redes sexuais. Redes sexuais, não. Opa. Vamos voltar. Foi o IA, foi o IA. Siga a gente nas redes sociais, pessoal. Mídia Ciência, no YouTube, no Instagram, no Facebook. TikTok. Segue a gente, TikTok. Todo lugar é mídia ciência. Todo lugar é mídia ciência. Olha, no YouTube você vai encontrar os nossos episódios completos. Você que tá vendo a gente aí pela Rede E. Isso. Toda quinta-feira, canal 4.1, às 21 horas. Isso. Procura os nossos conteúdos nas redes sociais, no YouTube também, porque lá tem os cortes. Tem. Lá tem todos os nossos jogos separados, todos os melhores cortes, todos os nossos quadros, estão tudo lá, Lucas. Exatamente, Tudo tá em tudo playlist, bonitinho, tudo bonitinho. separadinho, bonitinho em playlist. E também o nosso Instagram, né, que tem conteúdos além do Papo de Ciência lá, Bombando. porque é o projeto, como eu sempre digo, o Papo de Ciência é apenas um dos braços. Como é que você faz, Lucas? Aqui, ó. Ele tá- Só igual pra cima. foguete. Igual Elon Musk. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje ficamos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse mais um episódio de Papo de Ciência. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência, O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, um projeto realizado pela UEMS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e pela Fundect. a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.